A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, o princípio. Livro 7. Andar na presença de Deus. Autor Pedro Dong. Semana 2. O nascimento de Ismael e a aparição do Deus Todo-Poderoso. Quinta-feira. Ler com oração. Quando ele chegou a ter 99 anos de idade, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Gênesis 17:1. Na presença de Deus. Ontem vimos que Agar, a serva egípcia de Sara, depois que concebeu um filho de Abraão, fugiu de sua senhora. Contudo, o anjo do Senhor apareceu a Agar e lhe disse para voltar e se humilhar perante Sara. Depois de ouvir as palavras do anjo, Agar invocou o nome do Senhor, que lhe falava: Tu és Deus que vê, pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi. Está entre Cádiz e Berede. Gênesis 16, 13 e 14. Primeiramente, precisamos entender que esse anjo do Senhor é o próprio Senhor, o mesmo que aparece a Abraão no capítulo 22 de Gênesis. Do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Versículos 11 e 12. Novamente ele aparece a Abraão. Então, do céu, bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Versículos 15 e 16. O anjo prometeu a Agar que Ismael seria como um jumento selvagem e que sua descendência seria muito numerosa. Agar ficou profundamente tocada pelas palavras que ouviu e declarou: Deus é o Deus que me vê. El-Roi significa Deus que me vê, e o poço Beer-Lahai-Roi significa o poço daquele que vive e que me vê. Agar teve a certeza de que, por mais humilde ou desprezada que fosse, Deus era aquele que a via. Você também pode ter a mesma experiência. Por vezes parece que Deus está vendo todos os mais importantes, menos você. E talvez pense: ninguém percebe meu sofrimento, minha aflição, a situação que estou vivendo. Nem Deus está vendo. Mas Deus é aquele que vê. Deus está vendo você. Deus vê sua aflição. Deus vê sua situação. E Ele vem com sua presença para acudir você. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Agar deu à luz um filho a Abrão. E Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Gênesis 16, 15 e 16. Ou seja, um ano depois de Abraão aceitar a sugestão de Sara, Ismael nasceu. Depois disso, do capítulo 16 para o capítulo 17, há um intervalo de 13 anos. Parece que houve um silêncio de Deus. Quando Ismael foi gerado, Abraão já estava na terra de Canaã há anos. Mas, após o nascimento de Ismael, Deus não mais se apresentou a Abraão por 13 anos. Não lemos que Deus aprovou ou desaprovou o que aconteceu, mas às vezes o silêncio fala. E Abraão deve ter percebido que havia feito algo muito errado. Após 13 anos, Deus então apareceu a Abraão e lhe disse para andar em sua presença. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Gênesis 17:1. É como se Deus dissesse: Abraão, só há um caminho para você fazer as coisas certas.
andar em minha presença. Deus Todo-Poderoso aqui é El Shaddai, o Deus que pode tudo, que supre em tudo, que traz à existência o que não existe, que pode até ressuscitar mortos. Era como se Deus lhe perguntasse: você não crê que eu lhe posso dar um filho de Sara? Por isso devemos aprender a andar com Deus. Enoque andou com Deus e andou tanto em sua presença que Deus o tomou para si. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Gênesis 5, 22 a 24. Noé andou com Deus, conheceu seu coração, e Deus lhe revelou que destruiria toda a humanidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis 6, 5 a 9. Ao andar com Deus, tornamo-nos íntimos dele, conhecemos seu coração e não ousamos agir por conta própria. O livro de Amós registra: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, 7. Esses servos são aqueles que andam em sua presença, que todos os dias ouvem a voz de Deus e que ele usa como profetas. Por isso, todos nós precisamos aprender a andar com Deus. O que fazemos na câmara de energização? Ouvimos com atenção as palavras de Deus. Isso é andar com Deus. Nada fazemos em nossa vida sem andar em sua presença, sem antes ouvir a Deus. Então, ele nos revela sua palavra. Assim são os profetas. Nada fazem por si mesmos, mas andam na presença do Senhor. Deus então lhes revela sua palavra. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Amós 3, 8. Quem já esteve perto de um leão sabe que seu rugido vem de suas entranhas. E quando ele ruge, quem não teme? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Por essa razão, quem profetiza precisa andar na presença de Deus e ouvir sua palavra. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.